Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do terceiro ano. De antemão, eu peço desculpas pela qualidade do áudio, né? O microfone deu problema, ele está com um chiado, um zumbido muito alto, muito forte. E aí eu estou gravando sem o microfone, então a qualidade do áudio vai ficar um pouco diferente em relação aos nossos vídeos passados, tá certo? Bom, vamos lá. Nosso último vídeo nós falamos sobre polinômios. Falamos o que era um polinômio, adição, subtração e multiplicação, né? E na aula de hoje nós vamos falar sobre divisão de polinômios. Antes da gente falar da divisão de polinômios propriamente dita, nós vamos relembrar como é que se dá a divisão entre dois números reais, certo? A gente vai entender o algoritmo, que todo mundo sabe fazer, já faz meio que automaticamente, e a gente vai transportar isso, a gente vai copiar esse método, esse mecanismo, quando a gente for fazer a divisão de polinômios. Então, só para a gente relembrar, a gente já faz meio que no automático, então a gente vai ver com mais calma como é o processo da divisão, e vamos fazer esse mesmo processo na divisão de polinômios. A divisão de números reais, e a gente vai fazer esse mesmo processo na divisão de polinômios. Tá bom? Então vamos lá. Como é que nós fazemos a divisão de dois números reais? Um número real dividido por outro número real. Vamos lembrar. Primeira coisa. Você só consegue dividir esse daqui que é dividendo por esse que é divisor se o número que estiver aqui, ó, for maior do que esse. Tá certo? A gente aprende isso quando a gente está vendo divisão lá no sexto ano, que você só consegue dividir esse por esse se esse for maior do que esse. Certo? Isso no sexto ano. No sétimo ano, oitavo ano, nós aprendemos divisão, né, principalmente no sétimo ano, nós aprendemos divisão de números com vírgula. Então não dá para dividir, você coloca uma vírgula, coloca um zero e aí você consegue dividir. Tá certo? Então vamos fazer essa divisão aqui, seguindo lá o que a gente já sabe. Começo pelo primeiro, vou usar o algoritmo da divisão, que é um passo, é uma sequência de regras, de passos, que a gente aplica aqui. Então, o primeiro número aqui é o 8. O 8 é maior do que o 5, eu consigo fazer a divisão. Quanto que é 8 dividido para 5? 1, né? Uma vez. Aí, daqui para cá, eu estou fazendo a divisão. Eu estou vendo quantas vezes o 5 cabe dentro do 8, certo? O que vai acontecer? Quando eu coloquei aqui, né, que é chamado, esse número aqui é chamado de quociente, eu faço a volta, certo? Toda vez que ele volta multiplicando. Então, daqui para cá, voltando, é uma multiplicação, sinal de vezes, tá certo? Daqui para cá é uma divisão, certo? Daqui para cá é uma divisão. E quando ele volta como se fosse um vezes. Então, 8 dividido para 5, 1. Aí volta 1 vezes 5, eu vou multiplicar esse que está aqui por esse que está aqui, certo? Multiplico esse por tudo que está aqui dentro. No caso, o que está aqui dentro é só um 5. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. Vou colocar a resposta aqui embaixo. 8 dividido para 5 sobra 3, certo? Fiz a divisão, voltei na multiplicação, fiz a subtração do número que eu estou dividindo pelo resultado da multiplicação aqui, né? Subtração deles, a resposta fica aqui embaixo. Vou descer o próximo algarismo aqui, tá certo? Que é o 3, ok? E aí agora eu vou dividir 33 por 5, ou seja, quantas vezes o 5 vai caber dentro desse 33? Vai caber 6 vezes. 6. Aí eu volto. 6 vezes 5, 30. E aí depois que eu coloquei o resultado dessa multiplicação aqui, eu faço a subtração. 33 menos 30 sobra 3. Depois que eu fiz a subtração, abaixo o algarismo seguinte aqui. Desse aqui em cima. E aí 30. Quanto que é 5 dividido para 30? 6. E aí volto na multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30 dá 0. Então essa é uma divisão exata.
830 dividido por 5, 166. Esse é o dividendo, a gente chama de dividendo. Esse é o divisor. Esse ele é chamado de quociente. Aqui é o divisor. Aqui, esse que está aqui, ó, ele é o dividendo. E aqui, o número que dá aqui embaixo, ele é chamado de resto. Certo? Eu gosto de chamar de resto. Um chama de diferença, né? Eu gosto de chamar de resto. Ok? Eu gosto de chamar de resto. Esses são os passos de uma divisão. Tá certo? A gente vai fazer algo parecido com isso, seguindo esses mesmos passos na divisão de dois polinômios, tá certo? Ali tem outro exemplo, a gente faz rapidamente, só para a gente relembrar os passos, né? A gente é habituado com celular, com calculadora, muitas vezes esquece de uma divisão, do algoritmo da divisão, então eu estou relembrando para a gente ir para a divisão com polinômios, tá certo? Então esses são os passos. Vamos fazer de novo. Então a mesma ideia. 14 dividido para 12, né? Primeiro, eu tenho que pegar os dois algarismos aqui. Por quê? Porque 1 é menor que o 12. Eu não consigo dividir 1 para o 12, tá certo? 1 é menor que o 12. Então, obrigatoriamente, eu pego os dois, certo? Professor, e se aqui, por exemplo, no lugar do 4 fosse 1? Ficaria 11 menor do que 12. Aí você pegaria, então, os 3 primeiros algarismos, tá certo? Então, você vai pegando os algarismos até que o número formado pelos algarismos seja maior do que esse número aqui, tá bom? Então aqui eu vou pegar os 2, por quê? Porque 14 vai ser maior do que o 12. Se fosse 11 aqui, eu pegaria os 3 primeiros algarismos, até eu conseguir que o número formado aqui seja maior do que esse. E agora? Quantas vezes o 12 cabe dentro do 14? 14 dividido para 12. Uma vez. Uma vezes 12. 12, ó. O que eu fiz? Dividi esse, botei a resposta aqui. Voltei multiplicando. Esse por esse, botei a resposta aqui. Faço a subtração, a diferença. 14 dividido 14 menos 12, sobra 2. Abaixo o 7. E aí eu vou fazer o quê? A divisão desse por esse. Quantas vezes 12 cabe dentro de 27? 2 vezes. 2 vezes 12, 24. Faço a subtração, sobra 3. Abaixo o 6. E agora, faço a divisão desse com esse. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 36? 36 dividido para 12, 3. 3 vezes 12, 36. Certo? As duas divisões são exatas. Ok? O que é uma divisão exata? Quando o resto dá zero. Ok? Professor, poderia não dar exata? Poderia. Se fosse, por exemplo, 1.477, no lugar de 6 fosse um 7, sobraria 1. Né? 1.478, sobraria 2. Aqui, se fosse 831, sobraria 1. Tá certo? Então, nos dois exemplos aqui nós temos resto zero. Se fosse, por exemplo, no lugar de um 6, fosse um 7, certo? No lugar do 6, fosse um 7, o resto aqui seria 1. Tá certo? Então, isso é só para relembrar como é que a gente faz uma divisão dois números, usando o algoritmo da divisão. Porque a gente vai usar essa mesma ideia, essa mesma sequência de passos na divisão de dois polinômios. Tá bom? Então agora vamos para a divisão de polinômios. Bom, vamos agora à divisão de um polinômio por outro polinômio, usando a mesma ideia da divisão, do algoritmo da divisão de dois números, números reais, tá certo? Então eu coloquei aqui este primeiro polinômio, x à sexta mais 2x à quinta mais x à terceira menos x mais 3, dividido por x ao quadrado mais 2x menos 1, certo?
Como é que vai ser a ideia do número, ver se o número que está aqui é maior do que o número que está aqui? A gente não está lidando com números, a gente está lidando com polinômios. Então, para que um polinômio ele possa ser dividido por outro polinômio, o grau aqui, ó, o termo de maior grau aqui, certo? Você tem que comparar, olhar o termo de maior grau aqui com o termo de maior grau aqui, certo? Sempre o termo de maior grau aqui e o termo de maior grau aqui. Se o termo de maior grau aqui tiver um grau, um expoente, que seja maior ou igual ou maior a esse daqui, né? A esse expoente aí, aqui ao grau desse daqui, você consegue fazer a divisão, tá certo? O expoente aqui, o grau, é 6. O grau aqui é 2. 6 é maior do que 2? Sim. Então eu consigo fazer a divisão deste polinômio por este, certo? Você olha para o grau, né? Você olha para o termo de maior grau. Se o termo de maior grau aqui for maior que o termo de maior grau aqui, você consegue realizar a divisão, tá certo? Como é que a gente faz a divisão? Você faz assim, ó. Mesmo que a mesma variável aqui é x, então você tem x aqui, você vai colocar um x aqui, ok? E agora, divisão de polinômios, como é que eu faço? Eu subtraio o grau deste daqui pelo grau desse daqui. Sempre o termo de maior grau. Aqui o 6, aqui o 2. 6 menos 2, 4. Só isso, professor? Só. Então, 6 é x elevado a 6 dividido por x elevado a 2, x elevado a 4. Você trabalha só com esse primeiro aqui, inicialmente, e esse primeiro aqui. Quando você vem daqui para cá, tá certo? Divisão, né, de monômios, relembrando, isso aí a gente aprende lá no 8º ano, você subtrai o grau desse pelo grau desse, né? E agora? Agora você vai voltar. Lembra quando a gente volta? Quando a gente volta multiplicando. Multiplicando quem? Tudo que está aqui. Tudo que está dentro aí da chave. Então, se aqui você tem 3 termos, e aqui embaixo, no quociente, você tem 1, você vai multiplicar esse daqui por todo mundo que está aqui. Tá certo? Então, ó, x elevado a 4 vezes x elevado a 2. Dá quanto? X elevado a 6. Lembrando, multiplicação de monômios, você conserva a base que foi igual, né? E soma os expoentes. Então vai ficar x elevado a 6. Lembra que lá nos números a gente fazia a subtração? Aqui nos monômios, né, nos polinômios, cada termo ele volta com o sinal trocado. Então, se aqui x a quarta vezes x elevado a 2 é x elevado a 6, esse termo aqui está positivo, então ele vem para cá o quê? Negativo. Ok? Então, o primeiro aqui voltou. Esse multiplicou esse e veio para cá. O que falta? A multiplicação desse com esse e a multiplicação desse com esse. A gente tem que fazer a multiplicação desse com todos que estão aqui. Então, agora vamos multiplicar esse com esse. X a quarta vezes 2x. X a quarta vezes 2x vai ser o quê? Vai ser 2x, né? X aqui. Aqui, quando não tem nada, o expoente é 1, aqui é 4. Então, 4 mais 1 dá 5. Sinal, aqui é positivo. Quando ele vem para cá, ele vem com o sinal trocado. Então, fica menos. Certo? Então, vai ficar menos 2x elevado a 5. O que falta? Falta ainda a multiplicação desse com esse último aqui. X vezes menos 1 vai ser x a quarta vezes menos 1 vai ser menos x a quarta. Ele vem para cá mais x a quarta. Tá certo? Então, dividir esse primeiro por esse, vou ter a resposta aqui. Quando volta, ele multiplica cada um desses, coloca aqui. O quê? Como é que eu coloco esses daqui? Multiplicação com sinais trocados. Tá certo? E agora, eu faço a subtração deste por este, né? X a sexta menos x a sexta dá 0. 2x a quinta menos 2x a quinta, 0. X a quarta, aqui eu tenho x a terceira. Então, o que que faz? Quando você não consegue juntar,
né, esses termos aqui, porque eles são diferentes, né? Você não pode juntar esses termos diferentes, com os expoentes diferentes. Você abaixa, então vai ficar mais x à quarta, mais x à terceira. Esses daqui também tem ninguém para mexer com eles, então a gente junta x mais 3, tá certo? Então o que ficou? Eu vou apagar aqui, ó. O que ficou para a gente dividir o resto? Já baixei os outros termos. O que ficou? Ficou x à quarta mais x à terceira menos x mais 3. Do mesmo jeito que a gente fazia lá nos números, depois que a gente abaixava, a gente continuava tentando fazer as divisões seguintes, né, subsequentes, aqui também. Então agora você vai dividir quem? O primeiro termo aqui, o termo de maior grau aqui, pelo de maior grau aqui. Professor, não divide tudo, não? Não. Primeiro de maior grau aqui, não é o primeiro, é o de maior grau aqui, é o de maior grau aqui. Aqui continua o mesmo. Aqui agora o de maior grau é x à quarta. Então como é que vai ficar? X à quarta dividido por x ao quadrado vai ser o quê? Vai ficar mais, né? O sinal aqui é mais. X aqui, ó, vai ficar 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Então, x ao quadrado. Tá certo? 4 menos 2, 2. Acabou. A divisão acabou. Só o primeiro daqui, né? O de maior grau aqui com o de maior grau aqui. E agora, como é que a gente faz quando a gente volta? Quando a gente volta, ó, vou fazer esse com esse. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Vem como? Com o sinal trocado. Falta multiplicar tudinho que está aqui, ó. Então, eu vou fazer esse com esse agora. X ao quadrado vezes 2x dá 2x à terceira. Sinal do 2x à terceira. Se aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Menos aqui. Já fiz esse com esse, botei aqui. Falta esse com esse. X ao quadrado vezes menos 1 é menos x ao quadrado. Vem para cá mais x ao quadrado. Ok? E agora, vou fazer as operações aqui, ó. Esse com esse morre. Os dois aqui. Aqui, x ao cubo menos 2x ao cubo dá menos x ao cubo. X ao quadrado não dá para juntar com ninguém aqui, eu copio. Menos x também, eu copio. E o mais 3 aqui. Certo? E agora, professor, ainda dá para continuar a divisão? Dá. Aqui é o x ao cubo. E aqui é x ao quadrado. Então, ainda consigo fazer a divisão. Então, vamos lá. Menos x ao cubo dividido por x ao quadrado dá menos x. Menos x. Certo? Só isso. Daqui para cá, você pega esse de maior grau aqui com esse daqui. E agora, vou voltar. Para voltar, menos x vezes x ao quadrado dá menos x ao cubo. Só que ele vem com o sinal trocado. Mais x ao cubo. Fiz esse com esse primeiro. Vou fazer os outros agora. Menos x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado. Mais com menos, menos 2x ao quadrado. Que aqui é 1, o expoente aqui é 1. 1 mais 1 dá 2, 2x ao quadrado. Se deu menos 2x ao quadrado, que vai dar mais 2x ao quadrado. Tá certo? Aí ia dar menos, só que aqui ele vem com o sinal trocado. Mais 2x ao quadrado. Esse com esse agora. Menos x vezes menos 1 dá x positivo. Ele vem para cá menos x. Certo? Menos com menos, ó. Vou multiplicar. Menos x vezes menos 1 dá x positivo. Vem para cá menos x. Tá certo? E agora, este morre com este. X ao quadrado mais 2x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Menos x com menos x dá menos 2x. E abaixo o outro 3 positivo. Professor, ainda dá para fazer a divisão? Dá, porque o grau desse é igual a esse. Se o grau for igual, a gente ainda consegue fazer a divisão, tá certo? Se for menor, se esse for menor que esse, a gente não consegue. Mas enquanto for maior ou igual, a gente consegue. Então vamos lá, 3x ao quadrado dividido para x ao quadrado dá 3. Vou voltar agora. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. Vem para cá com o sinal trocado. Certo? Pronto. Agora, ó, se voltou esse primeiro, vai ter que multiplicar esse segundo e esse terceiro. 3 vezes 2x dá 6x. Vem para cá menos 6x. Certo? Troca o sinal. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vem para cá mais 3. Ok? E agora?
este morre com este, menos 2x menos 6x dá menos 8x, mais 3 dá mais 6, certo? Então, essa é a divisão deste polinômio por este, certo? Notem que essa regrinha aqui diz o que pra gente? Que eu consigo escrever este polinômio aqui, x à sexta mais 2x à quinta mais x à terceira menos x mais 3, ó, este polinômio aqui, este daqui, ele é igual a este, o divisor, né, x ao quadrado mais 2x menos 1, vezes quem? Vezes o quociente, x à quarta mais x ao quadrado menos x mais 3, ó. É a multiplicação desses dois, desse por esse, ó, mais quem? O resto. Quem é o resto? Menos 8x mais 6. E é isso, professor? É. Se você multiplicar este daqui, que é o divisor, por este daqui, que é o quociente, e adicionar a resposta dessa multiplicação, o resto, você vai obter este polinômio aqui, tá certo? Que era o dividendo, tá certo? Do mesmo jeito que a gente faz lá com os números, se a gente pegar divisor vezes o quociente e somar, juntar com o resto, volta para o dividendo. Aqui segue a mesma ideia, tá bom? Então, é este o processo de divisão de dois polinômios. A gente fez um exemplo, vamos fazer outro exemplo. Bom, pessoal, vamos lá. Coloquei mais dois exemplos de divisão de polinômios, né? E eu coloquei aqui como divisor esse polinômio aqui, que é x menos alguma constante. No caso aqui é constante 1, ali é 2, né? Poderia ser também x mais uma constante. E esse fatorzinho aí, nesse divisor, que aparece nesse divisor, ele é bastante comum, principalmente quem vai fazer cursos na área de exatas, tá certo? Então, um exemplo que quem for para a área de exatas, você vai ver aí, principalmente quando estiver pagando as disciplinas de cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui esse polinômio, quero dividir por esse, né? Seguindo a mesma ideia. X ao cubo dividido para x vai ser o quê? X ao quadrado. Volto multiplicando, como é que vai ficar? X ao quadrado vezes x ao cubo. O que acontece com o sinal? Vem com o sinal trocado. Vou multiplicar esse por esse agora. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Vem para cá mais x ao quadrado. Vou fazer aqui a diferença dos dois. Ó. Esse morre com esse. Menos 10x ao quadrado mais x ao quadrado dá menos 9x ao quadrado. E o restante, eu abaixo. 31x menos 30. Ok? Agora, 9x ao quadrado dividido por x vai ser o quê? Vai ser menos 9x. Menos 9x vezes x dá menos 9x ao quadrado. Vem para cá mais 9x ao quadrado. Certo? Se eu multipliquei esse, tem que multiplicar esse também. Menos com menos mais 9x. Vem para cá menos 9x. Tá certo? Aqui esse morre com esse. 31x menos 9x vai ser 22x positivo. Certo? O que eu faço com o 30? Abaixo, então fica menos 30. E agora? 22x dividido por x vai dar o quê? Vai dar mais 22. 22 vezes x dá 22x. Vem para cá menos 22x. Certo? Quando ele volta, multiplica esse também. Então vai ficar o quê? 22 vezes menos 1 dá menos 22. Vem para cá mais 22. Certo? E aqui, ó, esse morre com esse. Menos 30 mais 22 dá menos 8. Certo? Então essa foi a divisão deste polinômio por este. Deu esse daqui e o resto foi menos 8. Aí notem o seguinte. Vamos fazer agora... vamos aplicar este valor aqui, ó,
o valor aqui de x, ó, no caso, nosso A aqui, ele está valendo o quê? X menos o valor de A, esse A está valendo 1. Então, aonde tiver x aqui, eu vou colocar o valor 1, certo? Então, aqui vai ficar 1 elevado a 3 menos 10 vezes 1 elevado a 2. Não é menos 1, esse menos 1 é como se fosse o menos da fórmula. Eu vou colocar só o 1 aqui. Se fosse mais 1, aqui eu colocaria menos 1 no lugar do x, tá certo? É sempre o oposto do que está junto aqui com o x, tá certo? Então aqui vai ficar mais 31 vezes 1 menos 30. Então, vamos ver o que vai dar aqui. É como se eu substituísse esse valor aqui, ó. O oposto do que está aqui junto com o x, aqui é menos 1, eu estou substituindo por 1 aqui, para ver o que dá. Aqui vai dar 1, aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, então menos 10 vezes 1 dá menos 10. Aqui, 31 vezes 1 dá 31, e aqui dá menos 30. Olha só, aqui é 31, com menos 30 dá 1 positivo, certo? Aqui, menos 10, ó, 1 mais 1 dá 2, 2 menos 10 dá quanto? Dá menos 8. Notem que deu menos 8 aqui e tinha dado menos 8 aqui no resto. Professor, isso é coincidência? Não. Existe um resultado chamado teorema do resto. Teorema do resto, que diz o seguinte, que se você tiver um polinômio e esse polinômio for dividido por x menos 1a, quem é a, professor? A é uma constante. Ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser o zero. X menos um número, tá certo? Se o a for negativo, né, se fosse um número negativo, por exemplo, se o a fosse igual a menos 3, então x menos menos 3 seria x mais 3, tá certo? Se o a fosse um número negativo, ficaria aqui x mais alguma coisa, certo? Esse resultado diz o que é presente? Se eu dividir o polinômio por x menos a, o resto dessa divisão aqui, o resto da divisão de x dividido por x menos a, vai ser igual ao quê? A o valor do polinômio aplicado em a, tá certo? Esse a aqui. Então, se aqui é um menos a, basta você substituir aqui, ó, o valor de a. O a aqui está sendo um número, uma constante. Você substitui o valor desse a aqui, certo? Nesse polinômio que você vai encontrar o valor do resto. Assim, você não precisa fazer a conta para você saber o resto da divisão. Se o problema for, encontre o resto da divisão deste polinômio por x menos a. É só você calcular o polinômio aplicado nesse valor a, tá bom? Então, isso é chamado teorema do resto, que é importante, né? Por exemplo, para você saber se um polinômio é divisível por outro. O que é polinômio ser divisível por outro? É quando o resto da divisão dá zero. Este polinômio não é divisível por este. Por quê? Porque o resto da divisão não foi zero. Se aqui tivesse dado zero, a gente poderia dizer que este polinômio é divisível por esse. Tá certo? Então, um polinômio é divisível por outro quando? Quando o resto da divisão dá zero. Como é que eu sei, professor? Sem precisar fazer a conta. Calculo neste polinômio que está sendo dividido aqui, o valor de a aplicado. Aplica o valor de a aqui e calcula. Se der zero, você sabe que é divisível. Se não der zero, aí não é divisível. Mas eu posso fazer a divisão? Pode, só que não vai dar zero aqui. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui, eu tenho este polinômio dividido por x menos 2. Então vamos lá. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá menos x ao cubo. Vou voltar multiplicando esse agora. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x. Vem para cá mais 2x ao quadrado. Este morre com este. Aqui vai dar menos 8x ao quadrado. Abaixo 31, x menos 30.
Menos 8x ao quadrado dividido por x dá menos 8x. Menos 8x vezes x dá mais, que troca o sinal, 8x ao quadrado. Volto esse com esse aqui, multiplicando agora. Menos com menos dá mais, vem menos. 8 vezes 2, 16x. Certo? Esse morre com esse. É 31x dividido menos 16x dá 15x positivo. Abaixo quem? Menos 30. Agora, 15x dividido por x dá 15 positivo. 15 vezes x dá 15x, vem para cá com o sinal trocado. 15 vezes menos 2 dá menos 30, vem para cá mais 30. Ó, aqui deu 0, aqui deu 0. O que é que significa isso? Que a resposta foi 0. Quando isso acontece, este polinômio aqui é divisível por esse. Tá certo? Professor, dava para saber disso sem fazer a divisão? Dava. Era só você pegar o quê? Aplicar o 2, não é o menos 2 não, é o 2. Neste polinômio, então ficaria 2 ao cubo menos 10 vezes 2 ao quadrado mais 31 vezes 2 menos 30. Aqui vai dar 8 menos 2 ao quadrado, 4, menos 10 vezes 4 dá menos 40, mais 2 vezes 31 dá 62 menos 30. Olha para cá. Quanto que é menos 40? Quanto que é menos 40 e menos 30? Eu vou juntar esses dois. Isso aqui vai dar menos 70. Quanto que é 8 mais 62? Vai dar 70. Quanto que é 70 menos 70? 0. Eu juntei os negativos e depois juntei os positivos e aí juntei no final positivo com negativo. Então, o que que acontece? Deu 0. Quando deu 0, significa o quê? Que este daqui é divisível por esse. O resto da divisão é 0. Tá certo? Então, é isso daqui que é o teorema do resto. Diz o seguinte, que o resto da divisão, né, de um polinômio por x menos uma constante, né? No nosso caso aqui o a é 2, então x menos 2. Né? Quando você divide isso daí vai ser igual ao quem? O valor de a aplicado no polinômio. Tá bom? Isso facilita um pouco a vida se a gente quer saber se um polinômio é divisível por outro. Só você fazer isso. Tá certo? Ou se você quiser fazer o resto da divisão, também você consegue obter sem fazer a conta. Tá bom? Então essa foi a nossa aula sobre divisão de polinômios. Né? Um pouquinho complicado, mas vocês exercitem. E vai ter exercícios aí no Google Formulários para vocês, tá bom? Tem um outro método para fazer esse tipo de divisão, quando você tem x menos a, que é chamado dispositivo de Brio-Ruffini, né? Eu preferi não falar sobre ele porque pode gerar mais confusão. Você ter vários métodos para você aprender, você pode se atrapalhar. Então eu só ensinei desse jeito aqui. Esse jeito aqui resolve todos os problemas. Qualquer problema que você pegar de divisão de polinômio que você tiver de resolver, você consegue resolver por esse daqui. Tá certo? Professor, mas eu vi na internet um vídeo sobre Brio-Ruffini. Posso usar ele? Pode. Se você souber resolver, se você achar mais fácil resolver por ele, pode. Fique a seu critério resolver pelo método que você quiser. Tá certo? Eu prefiro esse para não confundir a cabeça, mas você fique livre para escolher o método que você quiser. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.